Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós vamos dar sequência no vídeo 580, aliás, esse é o vídeo 581. Livro dos Médiuns, capítulo 16. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações. O mesmo faz tanto risco no livro dos médiuns que até nos perdemos aqui. Mas a questão é de 193. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Então, o termo mesmo já nos leva a um raciocínio de princípios do que esses médiuns realmente podem se servir. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Aí você pode dizer assim, mas existe essa faculdade? Sim. Existe tantas quantas. Se assim podemos dizer, existe tantas quantas. De acordo com o infinito. Estas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem haja estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, né, sabe que espíritos há cujas perversidades iguala às do homem, ou melhor, à dos homens. Mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Agora, nós não podemos deixar de esclarecer que esses espíritos eles só conseguem expressar os teus desejos, os teus sentimentos depravados através daquele médium sem cultura, sem conhecimento, sem disciplina. Porque o médium que é detentor de disciplina, de conhecimento, ele tem noção das energias que se faz presente. E pelo fato da disciplina que possui, do conhecimento que possui, obviamente, ele não se permite. Ele não permite e ele não se permite se servir-se de instrumento a esses espíritos depravados que um dia no corpo físico viveram de tal forma e que ao retornar à pátria espiritual, na erraticidade, continuam agindo
do mesmo modo que agiam, né, no corpo físico, quando, de modo que esses espíritos, eles se aproximam dos médios ignatos. Eles se aproximam dos médios ignatos, porque eles sabem que através dos médios ignatos, eles logram êxitos dos médios ignorantes, dos médios que não têm conhecimento, que não têm cultura, né? Então eles sabem, porque eles não se aproximam dos médios disciplinados, porque eles sabem que eles não vão conseguir lograr êxito nenhum. Então, observemos outros menos objetos se contentam com expressões triviais. É natural que esses médios sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objetos por parte semelhantes espíritos e que devam invejar e que devem invejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Fora necessário uma estranha aberração de ideias e estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhantes linguagens possam ser usadas por espíritos bons. Então é natural que não só o médium ali que se faz instrumento desses espíritos, né, depravados, desses espíritos ignorantes, desses espíritos habituados com o obsceno, né? Mas todos os integrantes da casa espírita. Por que todos? Porque se os integrantes cultivam ali estudos sérios, com responsabilidade, mediante uma comunicação obscena, mediante alguns termos obscenos, é da responsabilidade não só do presidente da casa, como de todos os integrantes presentes, anular aquela comunicação imediatamente. É da responsabilidade de todos, se aproximando-se do médium e neutralizando aquela comunicação. Mas como neutralizar? Pedindo com educação. É lógico que educação àqueles espíritos, eles desconhecem o que significa educação, o que significa respeito. Então, que os integrantes se aproximam, aquelas pessoas ali se aproximam-se do médium, dizendo ao espírito: meu irmão, por gentileza, se afaste, usando esses termos, para ficar mais fácil. Se afaste, porque não há necessidade de usar esses termos, esses vocabulários,
nós temos que agir com respeito, com dignidade, com seriedade, até porque na casa há presente pessoas que desconhecem completamente esta doutrina. Então, os teus termos denigre, de alguma forma, a imagem da doutrina, de alguma forma. Porque nada e ninguém denigre a doutrina. Mas ali, aparentemente, nós temos que entender que aquele espírito, ele defama a imagem. Ah, mas e se o espírito não obedecer? Ignore aquela comunicação, deixa o espírito ali falando. Gente, vamos orar por esse nosso irmão. E depois que encerra a comunicação, chama o médium à parte, né? Numa sala à parte, com todo respeito, com todo carinho, porque isso em partes é uma fraqueza do médium, é falta de cultura, é falta de conhecimento da doutrina dos espíritos, é coisa que todo mundo está sujeito a passar por essa situação, por falta de disciplina, por falta de conhecimento. E leva ao conhecimento do médium, olha, vamos estudar mais, vamos ter mais disciplina, porque os espíritos que têm se manifestado através de você não condiz. É necessário que o médium discipline os espíritos. Agora, se os integrantes da casa, eles deixam a comunicação, né? É natural que aqueles espíritos, eles vão dizer algo ali inapropriado ao processo evolutivo que não tem nada a ver. É lamentável, com todo respeito. É lamentável como que milhares de casas pelo mundo afora, justamente por falta de conhecimento, tem as pessoas, os integrantes, aceitado esses tipos de comunicação. Porque no princípio nós temos que entender que no princípio, por falta de disciplina, é natural que o espírito realmente ele expresse os teus desejos, tuas vontades, aquela vontade de quebrar, né? Aquela vontade de bater em alguém, e por isso o espírito ele se manifesta ali xingando, usando palavrões inapropriados ao ambiente. E é lamentável que muitas pessoas até sorriem naquele momento, por falta de conhecimento. Isso é muito triste. Nós conhecemos espíritos que, através de muitos médios, eles contam anedotas e as pessoas sorriem. Nós conhecemos espíritos que se passam por preto velhos e que contam anedotas. Eles pedem bebida alcoólica, eles fazem uso de bebida, eles fumam cachimbo ali, mediante as pessoas. Outros espíritos, na época de São Cosme e Damião, eles comem doces, balas,
sorvete através do médium. Mas existe isso? Existe. Existe sim, nós temos que respeitar esses nossos irmãos, porque do mesmo modo que viveram no corpo físico, continuam na erraticidade. Agora, por que eles continuam? Porque eles encontram afinidade, eles encontram semelhantes, eles encontram médios sem disciplina, eles encontram casas sem disciplina. Então existe. Dizer que não existe esses irmãos na erraticidade, que através dos médios que comem doces, que fazem uso de bebida alcoólica, de refrigerante, de balas, de pirulitos. Dizer que não existe na erraticidade esses nossos irmãos é o mesmo que, né? Isso é falta de conhecimento, porque existem. Você observa que tem termos que eu prefiro nem pronunciar, por uma questão de respeito. Porque nós não temos o direito de agredir os tímpanos das pessoas com termos inapropriados. Nós não temos esse direito. Então, medimos muitas consequências para depois levar ao conhecimento do público alguns relatos, algumas coisas assim. Enquanto esses nossos irmãos, eles não pensam duas vezes. Mas é um conjunto, é um grupo. Semelhante atrai semelhante. Aqui nós temos uma equipe imensa de irmãos equiparados, né, preparados. Nosso irmão, o senhor Marcílio Colombaroli. Hoje nós temos aqui também presente nossa irmã Leontina e muitos outros irmãos. Eu acredito que eles vão ter até que passar a pagar aluguel. Eu também vou ter que passar a pagar aluguel, vou ter que passar a contribuir. Então, essas comunicações triviais e obscenas, existem muitas. Tem comunicações que uma hora de trabalho não se aproveita 5 minutos. Você não consegue retirar nada de útil, né? Como o trabalho do professor aos sábados na casa, Dr. Eurípides de Barçanufo, quantos anos orientando as pessoas necessitadas que lá comparecem. Cada caso, um caso. Cada pessoa com um tipo de necessidade. Todos buscando um alento, um consolo. É responsabilidade dele curar a humanidade, as pessoas que lá comparecem? Não. Como um dentista, um médico, você comparece a um consultório de um médico, de um dentista,
com os dentes todos cariados. E ele lhe recomenda alguns procedimentos. Então, cabe a você pôr em prática. Age da mesma forma o nosso irmão, o professor. Para com todos, resignação, aceitação, humildade. Nosso irmão, no plano maior, ele encontra-se numa posição que, se nós pararmos para analisar, ele não tem necessidade mais de realizar o que ele realiza, mas por misericórdia divina e por excesso de amor, quanto tem ajudado aqueles que têm batido às portas daquele estabelecimento em busca de um alento. Então, reconhece-se a árvore pelo fruto. É muito simples você reconhecer a árvore. Observe o fruto dela. O fruto vai te dizer como procede aquele emissário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas pessoas se perdem mediante estas situações, mas é por falta de raciocínio. Não tenha isso que estou dizendo aqui como assim uma agressão verbal de forma nenhuma, até porque jamais. A nossa intenção jamais é ofender quem quer que seja. Penso que se um dia eu tiver que ofender alguém, obviamente eu ofenderia a mim mesmo. Mas é necessário que todos militantes, todos trabalhadores, fiquem bastante atentos a estas questões. Observe os termos empregados pelos espíritos nas casas espíritas às quais vocês trabalham. É preciso analisar o vocabulário, os termos. É produtivo? Siga adiante. No livro dos médiuns, praticamente finalizando o livro dos médiuns, mensagens apócrifas. Um dia chegaremos lá, onde teremos a oportunidade de explicar minuciosamente a artimanha do processo apócrifo. É com uma sutileza tão grande, é tão imperceptível que até mesmo aqueles dotados de grande conhecimento, eles são enganados. Agora, se aqueles dotados de conhecimento são enganados, imagine aqueles coitadinhos que chegaram ou estão chegando. É preciso ficar muito atento. Vamos ao próximo vídeo.